Boa noite, pessoal! Tudo bom com vocês? Estou muito feliz de estar mais uma sexta-feira com vocês. Semana passada não estivemos juntos, eu estava em São Paulo, numa super atualização. Boa noite, tudo bom? Estava fazendo um curso de terapia manual, atuando através do toque sutil, sobre o sistema nervoso autônomo e o sistema endócrino. Porque quando a gente passa pelos impactos emocionais, quem sente é o nosso corpo. E tudo de emoção, de sentimento, de pensamento passa por uma região do cérebro que chama hipotálamo. E aí esse hipotálamo vai desencadear o sistema nervoso autônomo, simpático ou parasimpático, para a gente entrar em luta ou fuga para sobreviver a qualquer custo, de acordo com os impactos. E também uma barreira de proteção hormonal que nós temos, é o eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal. Então, quando você recebe um impacto inesperado, tudo vai desequilibrando seus hormônios, a parte endócrina, o seu sistema nervoso. E aí você fica desanimado, sem forças para lutar. Descontar na comida, vai comer errado, vai ficar mais inflamado, intoxicado, oxidado. É sobre isso que a gente vem vivenciando, aprendendo, estudando para ajudar vocês. Mas o tema de hoje é: você se conhece? Sim, eu parei para refletir sobre isso. Você se conhece? Eu pergunto para você que está aí, me vendo agora, me vendo daqui a pouco. Já parou? Ah, Silene, claro que eu sei quem sou eu, quem eu me conheço. Conhece os seus limites, os seus defeitos, as suas qualidades. Você entra em contato consigo mesmo. Porque atualmente eu trabalho em consultório com processo de autocura. E aí a pessoa tem que fazer a parte dela. Muito bem. A realidade é que vou entrar na live, tá bom? Vamos lá. A realidade é que a gente esteja preparado ou não, mais cedo ou mais tarde, a mudança sempre chega. Você é obrigado a mudar de atitude, de comportamento, mudar a maneira de perceber o mundo. É sobre isso que eu venho falando em tantas as lives. Se essa mudança é bem-vinda ou se é de repente uma persona não grata, isso é outra história. Se você está afim de mudar ou não, se você está afim de ressignificar a sua vida ou não, é outra história. Mas chega um momento que essa mudança é necessária. Ela chega. Nas últimas décadas, a ciência evoluiu muito. Então, ela tem ajudado muito no processo de autocura. E eu vou falar da ciência tradicional, da alopatia, da indústria farmacêutica, com várias drogas, várias químicas, né? Medicações que podem te ajudar nessa parte emocional, nesse desequilíbrio, nesse conserto do organismo, como também na medicina natural, integrativa, fisioterapia integrativa, como eu trabalho, na medicina holística, medicina tradicional chinesa. Então, assim, medicações, equipamentos, e olha que eu tenho alguns, mas existem milhares de equipamentos que podem atuar hoje, não é só na sua dor, pode atuar na sua onda cerebral, pode melhorar os seus neurotransmissores, interferir na viscosidade, no fluxo sanguíneo do cérebro, do corpo, potencializar suas mitocôndrias, estimular nervo vago que atua nesse simpático e parasimpático. Então, existem inúmeras medicações, equipamentos, técnicas holísticas, técnicas quânticas. Tudo isso são ferramentas, possibilidades que estão ao nosso alcance. Para o quê? Para amparar, para potencializar o processo de autocura. Eu trabalho com várias dessas ferramentas e quando eu comecei a me preparar durante a tal famosa pandemia para progredir na minha percepção, na minha maneira de tratar o indivíduo e não tratar só aquela dor, aquela coluna, aquele ombro, mas o ser humano que está por trás daquela dor, eu caí no mundo quântico, mas eu caí no mundo da mente. E nós temos uma mente que é um modelo consciente, inconsciente e subconsciente.
tem autossabotagem, crença limitante, tem os nossos traumas que ficam na mente, nas camadas do cérebro pela embriologia, mas ficam no corpo. Nós temos neurotransmissores pelo corpo inteiro, na pele, que percebem o mundo, levam a informação, que aí passa por essa região que eu comecei a falar no início da live, que é o hipotálamo, dispara no sistema nervoso autônomo, dispara no sistema neuroendócrino e desequilibra. Ou você pode trabalhar com o apoio de todas essas ferramentas, com essas técnicas que eu venho trabalhando, falando e citei algumas aqui, para que você ressignifique e mude essa percepção. Então, para você ter saúde integral, é necessário uma mudança no seu estilo de vida. Você tem que buscar uma orientação para a sua individualidade. Os dedos das nossas mãos não são iguais, imagine cada um. Então não existe dieta da moda, existe o que serve para você e o que não serve para você. E aí nós vamos orientar essa alimentação, essa dieta, de acordo com como está o seu quadro agora, de acordo com a sua individualidade. Você deve praticar uma atividade física e claro que tem que ser uma que te dê prazer. Tem gente que gosta de praticar esporte, jogo em equipe, de repente um tênis, uma dança, uma luta, uma musculação, uma corrida, bicicleta. Você tem que escolher uma atividade física que te dê prazer, mas tem que praticar, faz parte dessa saúde integral, desse processo de cura. Você tem que treinar a sua respiração consciente, ver se você sabe respirar, controlar o ritmo da sua frequência cardíaca, respiratória. Você vai estar treinando a variabilidade da sua frequência cardíaca e isso, quanto melhor ela tiver, melhor está a sua saúde, melhor está o controle sobre si mesmo, sobre a sua vida, suas emoções. Temos que liberar as cicatrizes emocionais, patológicas, quânticas, que estão no nosso corpo. Isso são algumas formas de tratamento que podem te ajudar, podem nos ajudar. Nós vivemos num holograma quântico, acreditando ou não. E nesse holograma nós temos o campo morfogenético, que tem a ver com os nossos antepassados. Hoje já foi provado cientificamente que a gente não herda apenas o nosso genoma, aquela predisposição genética de doenças, de cor do olho, da pele. Não, a gente herda as emoções que os nossos antepassados, a maneira que eles perceberam o mundo e passaram para a gente. Isso é cultural, é o ambiente influenciando a nossa vida, a nossa saúde, a nossa maneira de perceber esse mundo. Muito bem, e esse campo morfogenético deve ser trabalhado, deve ser ressignificado. Devemos buscar mudar essa percepção, que eu sempre falo, antes da mãe ficar grávida até os 7 anos, de acordo com o ambiente, com a cultura, com a religião, com o local que mora, com o nível social, com os professores, médicos, pastor, tudo isso interfere, a mãe, o pai. A criança é um Ctrl+C, Ctrl+V naquele momento e aprende a perceber o mundo, mas você pode ressignificar. É a fase que a gente tem os nossos traumas, os nossos choques emocionais. A gente vai tendo durante a vida inteira, mas na primeira infância, principalmente, são os que mais a gente carrega aquele comportamento para o resto das nossas vidas. Muito bem, então a gente tem que aprender a se libertar do passado. Tudo isso que eu estou citando são algumas formas de autocura. Então, a gente deve buscar essa mudança em tudo que a gente está vivenciando, em tudo que a gente tem, em tudo que a gente aprende a viver. E aí o que acontece? Por exemplo, as medicações psicóticas, medicamento hoje que ajuda em depressão, em ansiedade, em pânico, melhorar os seus neurotransmissores, melhorar a sua qualidade, os seus hormônios, tudo isso, dependendo do quadro do paciente, são de suma importância. É muito importante existir esse apoio da indústria farmacêutica para auxiliar o quê? Esse indivíduo a se controlar, a aprender a melhorar.
Existem, como eu já falei, inúmeros equipamentos que atuam no quê? No estímulo da produção de mitocôndrias, na produção de neurotransmissores, que estimulam pares de nervos cranianos, vai direcionando, atuando, intervindo nas ondas cerebrais, tudo para ajudar. Das técnicas que eu vou citar aqui, a única que eu, Silene, não trabalho é a constelação familiar sistêmica, mas ela é maravilhosa dependendo do problema que você tem. Mas eu trabalho com a sequência espectrocrômica, que é uma constelação de si mesmo, que qualquer dia eu vou fazer uma live sobre isso. Você constelar, resgatar a sua vida. Microfisioterapia, terapia manual evolutiva, terapias quânticas orientais, a medicina tradicional chinesa, a nova medicina germânica, a terapia manual com o toque sutil, a fisioterapia integrativa, tudo isso são técnicas, ferramentas que estão aí, ó, para ajudar cada um de nós no processo, e eu estou falando de algumas que eu conheço, mas tem muito mais, no processo de autocura. Mas quando nós entramos com ferramentas como hipnoterapia, mindfulness, reprogramação mental, nós partimos para o quê? Para o trabalho da mente. Para conhecer a mente e aprender a trabalhar, a controlar, a potencializar essa... É tão poderosa a nossa mente, mas a nossa alma, o nosso espírito, ela está ali na nossa mente, no cérebro. É ele que comanda todo o nosso corpo, que sente, o corpo sente, mas quem comanda é a mente. Então, todas essas ferramentas, todas essas metodologias que eu citei aqui, têm como objetivo o quê? Auxiliar, potencializar o processo de reequilíbrio do seu corpo, da sua saúde, consequentemente a sua cura. Porém, em consultório, com o que eu me deparo? Quando a pessoa realmente está decidida a se curar de verdade, ela adquire a consciência de que tem que trabalhar o autoconhecimento. Ela tem que saber, ela tem que estar disposta a buscar a reforma íntima. É fundamental para você obter a cura integral. Então vamos lá. Eu mudei meu estilo de vida, eu melhorei minha alimentação, eu fiz as dietas para poder diminuir minha hipersensibilidade, intoxicação, oxidação, inflamação. Eu usei os equipamentos para melhorar meus neurotransmissores, para melhorar as mitocôndrias, para me dar mais garra, mais energia, as ondas cerebrais, e tudo isso foi me equilibrando, foi me equalizando. Usei a técnica como a terapia quântica oriental, que é uma acupuntura quântica, então mexi na minha vibração, mexi na minha energia, equalizei meu ser biológico. Aí eu fui trabalhando tudo isso, fui fazer uma atividade física, fiz microfisioterapia, nova medicina germânica e liberei as cicatrizes. Eu entendi, acompanhei a programação metabólica do meu organismo, da minha saúde. Então hoje eu estou bem. Eu tenho uma saúde mais equilibrada, eu vou fazer os exames, dão resultados positivos. Mas é minha mente. Porque a gente arrasta comportamentos. Lá no passado, por causa daquele impacto, que aí é cíclico, eu agi daquela forma. Mas cada vez que eu passo por uma situação similar, aquele comportamento, aquela energia, aquele sentimento, aquela vibração, volta. E todos nós, atire a primeira pedra, quem nunca pecou, mas quem nunca errou. Todos nós estamos sujeitos a erros, a defeitos. E nós viemos na Terra, gente, principalmente para evoluirmos a cada um de nós, para tomarmos consciência de quem somos nós e não deixarmos nos manipular pelo mundo, pela tecnologia, pelos dominadores globais. Essa transição planetária está muito agitada e a gente tem que ter um controle mental para não ser Maria vai com as outras, para você perceber que está sendo atacado mentalmente, mas você tem rédea da sua situação, então você tem que trabalhar a mente. Para isso, você tem que trabalhar o foco no momento presente,
Você tem que trabalhar o seu autoconhecimento. Quem sou eu? Quais são os meus defeitos? Quais são os meus limites? Entendeu? Então a gente tem que ter consciência para ter essa cura integral. E tudo isso vai auxiliar na melhora do indivíduo. Então, como eu disse no começo da live, a ciência evoluiu muito para ajudar a amparar, a possibilitar, a chegar no ponto de cura sem perder força, foco, esperança. Eu vejo um mundo hoje muito em sofrimento porque eu vejo que o homem se afastou de Deus. E eu não estou falando de religião, porque às vezes, dependendo da religião, é um ismo que te prende, te amarra, te limita. Você tem que ter deslacre mental para evoluir. Eu estou falando de fé. Eu estou falando de esperança. Eu estou falando de acreditar que esse universo é um todo e eu sou uma partícula desse universo. Eu faço parte, todos somos um. Então eu tenho que entender que o outro está no limite dele. E eu tenho que liberar. Eu tenho que perdoar. E não é fácil. Eu já tive que viver inúmeras situações na minha vida de trabalhar isso em mim. Foi duro. Foi um processo. Teve que ter disciplina, mas me ajudou. Mas perdoar não é esquecer, porque esquecer é da memória. Perdoar é não vibrar. Mas quando eu... Estou falando do perdão, mas é qualquer coisa, viu, gente? Eu vou falar outros exemplos. Quando eu perdoo, quem se liberta do lixo mental sou eu. Porque outra pessoa nem lembra que eu existo. Mas, de repente, o meu defeito é ser orgulhosa. Eu não aceito ser corrigida. Eu não aceito a opinião dos outros. Eu sou dona da verdade. Eu tenho que mudar isso. De repente, meu defeito é ser egoísta. Tudo é para mim, eu em primeiro lugar, o outro não dividir. E eu tenho que melhorar isso em mim, porque o mundo está difícil. Nós estamos aqui para isso, para essa. Então, por isso, o autoconhecimento te traz consciência e você vai se pegar repetindo o padrão, repetindo comportamento, repetindo atitudes e defeitos que não tá legal, que não deu certo você ser assim, atrapalha a sua vida, a sua saúde, a sua cura. Então, por exemplo, se a gente, depois de liberar as cicatrizes patológicas, emocionais, estimular os neurotransmissores, os pares de nervo craniano, através de medicações, de equipamentos, o nosso corpo físico melhorou, eu estou melhor. Mas para mudar a percepção, ressignificar a sua história, se libertar de padrões de comportamentos e mudar o seu sentimento, a sua energia, a sua vibração, obter uma reprogramação mental, é a hora que a gente chega no tratamento, no momento que depende só de você. Todas as técnicas e opções que eu venho falando durante essa própria live, a pessoa tem que fazer a parte dela. Tem que ir no tratamento, tem que seguir uma dieta, tem que ter disciplina. Se tiver que suplementar, desintoxicar esse organismo, ela tem que usar as medicações homeopáticas da homotoxicologia e suplementos e cuidar disso. Ela que tem que fazer atividade física. Mas agora chegou a hora de eu reprogramar a minha mente. Ela tem que ir na sessão, tem que ter disciplina, mas eu vou lá e ajudo, libero, por exemplo, com uma técnica. E ela sabe o que aconteceu na vida dela, mas é ela que tem que ressignificar. É a sua vez. É você que tem que aprender a mudar a sua percepção. Então, o autoconhecimento é o primeiro passo para essa mudança. Para que a gente mude a percepção, para que a gente tenha uma reprogramação mental, para que a gente chegue na reforma íntima. Autoconhecimento. Tudo começa por aqui. Não adianta você querer reformar algo no que você mal conhece, entendeu? Então, antes de qualquer reforma, é fundamental conhecer aquilo que você quer transformar. Como eu vou ter uma reforma íntima? Como eu vou mudar a percepção? Como eu vou ter uma reprogramação mental se eu não me conheço? Se eu não tenho consciência dos meus defeitos?
dos meus erros, daquele padrão que eu venho repetindo. E não adianta apontar o dedo para os outros, apontar o dedo para Deus, para o pai, para a mãe, para o presidente, para a esposa, para o marido, para os filhos, não, para o patrão, para o empregado, não. Cada um está vivendo a sua luta pessoal, a sua história individual. Podemos estar juntos por energia, por vibração, por sintonia, por amor, mas cada um é uma individualidade, tem a sua lenda pessoal para desvendar. Divaldo Franco fala que você é a única pessoa que vai te acompanhar desde o berço até o túmulo e além dele. Então a gente tem responsabilidade sobre as nossas atitudes, sobre os nossos defeitos, sobre os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, sobre o nosso processo de autocura. Então, não significa que assim a gente precisa ser sábio, uma pessoa sábia para iniciar a reforma íntima, de jeito nenhum. Mas, com certeza, a sabedoria vem justamente de reconhecer que é necessário ter a mudança interior, a sua reforma íntima. A nossa transformação vai ocorrer gradativamente. Então a gente tem que estar atenta, mas a gente tem que alicerçar em um trabalho de investigação interna. Eu tenho toda uma técnica que ajuda as pessoas nisso. As pessoas às vezes não conseguem. Então por que eu fui estudar e buscar isso? Porque as pessoas faziam as técnicas como a microfisioterapia, ou a inteligência biológica, ou a terapia quântica oriental, e quando eu falava o passado já foi, agora vamos ressignificar, elas voltavam e falavam assim, Lélio, eu não consigo ressignificar. Então existe a epigenética que está acima da genética, está envolvendo tudo isso. Você não está fadado ao seu genoma. Você pode mudar com o seu estilo de vida, mas se você não tiver um poder mental, você não vai fazer. Você pode conversar com as suas células. Você pode mudar a sua saúde. Você conversa todos os dias com a sua célula, ele se adoece e nem se atenta para isso. Então, tudo isso faz parte de um processo de autocura, mas realmente é muito necessário a gente aprender a olhar o quê? Para a nossa realidade íntima. Com sinceridade, gente, não é fácil. Com imparcialidade, mas também com acolhimento, com carinho, com alto amor, com auto-julgamento, auto-punição, não vai resolver, isso é desnecessário. Aprender a se perdoar. Não é fácil. Porque quando o outro faz alguma coisa para mim e eu confiei, por exemplo, naquela pessoa, seja o meu sentimento, seja os meus negócios, seja o meu dinheiro, seja o meu filho, enfim, o meu segredo, e aquela pessoa é ela que tem aquele problema, não sou eu. Aquela energia negativa, estou citando um exemplo, tá, gente? Pertence a ela, não a mim. Mas a gente se culpa. Por que eu fui bobo? Por que eu fui tolo? Bem, eu tinha uma intuição, bem que fulano me falou, por que eu fui acreditar? E a gente tem que se perdoar. Perdoar de ter errado, perdoar de ter sido inocente, perdoar de ter confiado, acreditado, se perdoar de ser bom e não bobo, até de ser bobo se for o caso. Então a gente tem que ter a gente precisa constantemente ir se auto-percebendo, perceber o tom de voz, perceber o nível de irritabilidade, perceber as caras que fazem. A minha mãe falava que eu sou muito expressiva e que eu fazia uma cara, um olhar que a pessoa desmontava, que eu punha uma barreira que a pessoa não tinha coragem de ultrapassar. Eu devo fazer essa cara até hoje, viu? E aí eu falava pra minha mãe, ai, que bom, porque é isso mesmo que eu tô querendo. Então a gente tem que se auto-perceber, porque de repente não é legal. Pra que se expor? Pra que criar situação? Dependendo do momento, você tem que pôr limites, se respeitar, claro que sim, mas dependendo não. Então você tem que estar sempre atento, se auto-perceber o que está ocorrendo dentro do meu mundo interno. O que me irrita? O que me causa medo? De repente, o que me atrai? O que me dá repulsa? O que me dá alegria, mas o que me magoa, me chateia,
E como que a gente reage a isso, às diversas situações que surgem na vida? Eu, por exemplo, esses tempos atrás, com todo o trabalho de autocura e consciência que eu tenho, antes de tudo, eu sou uma humana, sujeita a falhas, a erros, a defeitos. Eu não lido bem com rejeição. Não lido bem. É um ponto que... E eu tenho que trabalhar isso em mim. Eu me peguei esses tempos atrás aí, eu tive uma situação e eu me senti excluída, me senti rejeitada, E aí eu tive que trabalhar para não depender do elogio do outro, para não depender da aceitação do outro, para não depender do carinho, do amor do outro valorizar a minha luta, perceber o que eu estou fazendo. Eu não tenho que depender disso, eu tenho que depender de mim. Em primeiro lugar, eu estou falando da Silene, eu estou dando um exemplo e dividindo aqui um exemplo com vocês. Então, eu estou me apercebendo de quem sou eu, de o que me machuca, o que me tira do sério. Como eu reagia antes e agora eu não posso mais reagir assim, eu tenho que agir. Esse é um processo de autoconhecimento, mas de reforma íntima. Chega! Eu vim aqui para sair melhor do que eu entrei nessa existência. Esse é o meu objetivo fundamental como ser, como essência, como alma. Esse é o meu projeto perante Deus, perante esse universo. Com certeza eu posso ajudar o próximo, eu posso amar os animais que estão ao meu redor e os que precisarem de mim, eu posso estudar bastante e ajudar as pessoas no processo de autocura. Mas eu vim para melhorar a Silene, para sair uma Silene melhor do que entrei. Silene que estou, não que sou. Toda essa consciência eu tenho que ter, é nisso que eu acredito. Ou seja, o autoconhecimento é a percepção, a compreensão dos nossos pensamentos, emoções, sentimentos e até mesmo das nossas atitudes, ações físicas. Então, assim, é importantíssimo estarmos conscientes dessa nossa realidade, cada dia mais, cada momento mais. E isso vai nos possibilitar o quê? Essa percepção e busca da mudança interior. Nós temos que estar consciente daquilo que nós sentimos. Ser a fonte do sofrimento é assim, o que está sendo a fonte do meu sofrimento? O que está me machucando? O que eu estou sentindo que não está legal? E aí a gente precisa mudar. Tem que mudar os nossos hábitos para que mude esse sofrimento. A gente tem que aprender a se libertar, aprender a se amar. Então, quando eu digo hábito, eu me refiro assim aos nossos processos psicossomáticos, psicoemocionais, não é apenas ao nosso comportamento, de jeito nenhum. Nós somos viciados em emoção. Nós somos, infelizmente, a maioria de nós somos presos a padrões de comportamentos, de pensamentos repetitivos que atrapalham o amadurecimento espiritual. É a autossabotagem, é o piloto automático negativo, são as crenças limitantes, são os apegos, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a mágoa, o ressentimento, a ira, os 7 pecados capitais. Tudo isso está dentro da gente. Então é preciso uma muito boa vontade para mudar. A gente tem que abandonar de vez aquilo que nos faz sofrer. Isso que eu chamo de se libertar do passado. Já foi. Talvez o difícil na tarefa do autoconhecimento seja descobrir o que nós devemos reformar. Cada um. O que eu tenho que reformar em mim? O que eu tenho que mudar em mim? Para mim, não é para o outro. Porque é o meu ser eterno que precisa dessa mudança. É para isso que eu estou nessa existência, como Silene, por exemplo, e você aí. Então, o que está errado em mim? E aí, por onde eu devo começar a melhorar? São questionamentos que a gente tem que se fazer, entende? A partir daí, talvez, provavelmente, nós vamos ter uma dificuldade, que é o quê? É o próximo passo.
praticar a reforma, pôr em prática essa reforma em nossa personalidade, no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar. Não é fácil. Reforma íntima não é um processo fácil, mas faz parte da cura integral. Eu posso ter curado o meu físico, eu posso ter melhorado a minha mente, mas eu melhorei a minha essência, a minha vibração. Eu curei os sentimentos e emoções ruins, os comportamentos daquilo que sempre me fez mal, eu estar ali repetindo. Porque eu tenho que curar isso, porque senão na próxima vez, na primeira esquina que alguém ou uma situação me causar, lá vem o ciclo ativado, repetitivo. E eu vou criando de novo camadas para sobreviver a qualquer custo, camadas de proteção. Até quando? A gente libera isso. E tem que libera cicatrizes com técnicas, mas liberar sentimento e emoção é com trabalho aqui, ó. Então, nada acontece em nossas vidas sem a nossa autorização. Nada, nada sem a nossa permissão. Por quê? Porque nós somos agentes, co-criadores, a gente esquece isso. Nós somos co-criadores da nossa realidade, de uma forma consciente ou inconsciente. Ou seja, nós temos que saber estabelecer limites no nosso território. Dizendo sim em alguns momentos, não em outros. E no momento oportuno, a gente vai fazer toda a diferença. Se você souber falar sim ou não no momento certo, faz toda a diferença em qualquer processo de mudança. Porque você tem que se respeitar também, não é ser um burro de carga. Agora eu sou boazinha, eu estou na reforma íntima, então tá tudo bem. E aí as pessoas que não estão nesse processo te acharem uma tola e te explorarem e usarem. Não, isso não. Você tem que se amar, você tem que se respeitar, você tem que pôr limites no seu território, saber falar sim e saber falar não. Isso faz diferença para te ajudar. A gente tem que aprender a escutar, ponderar, ouvir o outro, por que ele está sentindo assim, por que ele está agindo assim, e ponderar. Por que eu estou agindo assim? E ponderar. Utilizar mais de empatia como uma ferramenta cognitiva e agir. Também assumir o controle do seu destino, viver o lado bom da mudança, assumir as rédeas da sua vida. Eu sempre falo, você é dono da sua vida, do seu destino depende de você. É um processo difícil, ninguém falou que era fácil, mas não é impossível. Nós podemos ser mais felizes, mais equilibrados. Nós podemos viver em sintonia com atitudes, comportamentos mais positivos. Mas antes de mais nada, precisamos aprender a assumir 100%. Eu disse 100%, o controle da nossa carruagem, que é essa existência, que é essa experiência na Terra. Tomar as rédeas das nossas vidas, segurar, controlar essa rédea dessa carruagem, segurar a caneta da nossa história. E aí a gente tem que escrever a nossa história e não permite que o outro, que as situações, que o mundo escreva. Você toma a rédea antes que seja tarde demais. Para isso, você tem que aprender a se conhecer, a se reformar, a se controlar. Porque é fato que nós podemos, devemos mudar, melhorar, superar, assim, prosperar, mas sempre de forma muito consciente, com auxílios de ferramentas que existem, e eu trabalho com várias delas, que suportam essas transições, elas dão suporte nessas transições com o maior equilíbrio possível. E aqui entra a ciência. A ciência entra para te potencializar, para te ajudar, para te empurrar no processo de autocura, para melhorar o seu organismo, para te ajudar a liberar. As técnicas quânticas são para isso, essas cicatrizes, para você aprender a controlar a sua respiração. Tudo isso para você ter uma alimentação, uma atividade física que você não vai precisar tanto de remédio, se precisar em doses que vão agredir menos, cada vez menos o seu organismo.
Mas a mudança depende do seu autoconhecimento, depende da sua determinação de agir em busca da sua reforma íntima. A reforma íntima é cada um de nós. A cura integral do ser não é só o ser biológico, eu estou falando da sua essência, da sua alma. Estou doente. O que fez me adoecer? Vamos lá falar a linguagem da nova medicina germânica. Eu recebi um impacto externo severo, biológico, e eu sofri em profunda solidão de acordo com a minha percepção. Eu já tenho um conhecimento, eu estou falando da Silene, tá? Então eu vou ressignificar, libero ali, passo numa sessão de micro, libero as cicatrizes, sai as datas, eu sei o que aconteceu naquele evento, mexo na minha alimentação, na minha suplementação, na homotoxicologia, limpo meu organismo, faço os equipamentos, eu estou ficando melhor, eu estou ficando mais consciente, eu estou ficando mais equilibrada. Mas quando acontece alguma coisa, lá vem aquele comportamento. Então eu busco autoconhecimento. É esse processo que eu estou fazendo com a Silene, tá, gente? Então eu fui buscar técnicas, ferramentas que me ajudam no autoconhecimento. E aí, a cada dia, a cada oportunidade, a cada momento, buscar essa mudança. Silene, você já está pronta e acertando todas as vezes? Não, gente. Eu ainda caio, levanto e começo de novo. Mas estou determinada. Eu já sei quais são os meus limites, o que me magoa. Eu já sei quais são os comportamentos que eu arrasto. Tudo, não sei, eu estou tomando consciência e eu percebo, porque como eu tenho um autoconhecimento, eu percebo quando vem aquela emoção, aquele sentimento, aquele padrão de comportamento repetindo, e eu falo, isso não está legal. E eu vou mudar isso. E aí eu faço um trabalho meu, com a minha mente, com a minha respiração, com a minha determinação. E na próxima vez que acontecer alguma coisa, opa, já sei. E aqui não. Eu estou aprendendo a fazer a minha reprogramação mental para que eu obtenha a cura integral. É isso que eu desejo para vocês. Se você perdeu alguma parte da nossa live, daqui a pouquinho eu deixo aqui no Instagram da doutora Silene Paz, eu vou colocar no canal do YouTube. E se você precisar da minha ajuda nesse processo de autocura, de reprogramação mental, de autoconhecimento e reforma íntima, eu posso te ajudar. Lembrando que eu sou uma facilitadora. Eu sou um instrumento que, através de toda a ciência que eu aprendo, estudo e aplico nos meus pacientes, com a intervenção e permissão de Deus, eu sou uma facilitadora de você encontrar o seu processo de autocura. Mas a cura da sua saúde interior, da sua mente, da sua saúde integral, depende de você. Autocura. Tchau, gente. Obrigada. Até a semana que vem. Espero realmente que vocês tenham um final de semana abençoado. Que esse país consiga se curar. Né? Momento final de eleição, de debates. Olha a vibração das pessoas no país, mas do planeta. Nós estamos aí batendo na porta. De novo, a opção de alguém decidir soltar uma bomba nuclear e as pessoas buscando ficar presas em ressentimentos. Não, gente. Se o outro não muda, eu não posso mudar os governantes, não posso mudar as pessoas que querem dominar a humanidade, que eu mude a Silene, para quando virem esses impactos eu possa ali perceber de uma forma diferente e ter menos problemas aqui dentro. É isso que eu desejo a cada um de vocês. Tchau, gente. Até a semana que vem, tá bom? Tchauzinho.